Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês mais uma vez. Desta vez, ainda mais alegre, porque estamos na segunda aula do nosso curso de extensão em Criminologia do Ciências Criminais. E eu já fui apresentado a vocês, afinal sou o coordenador do curso, mas como esta será a primeira vez que bateremos um papo sobre as ciências criminológicas, eu resolvi escolher um tema especial. E é um tema especial porque, afinal, é um dos temas mais discutidos e discutido através de discussões das mais acaloradas em virtude de diversos aspectos que serão citados por mim. E vocês olham fixamente nos meus olhos e perguntam: Acácio, qual tema será tratado por você no dia de hoje? E eu digo: os aspectos criminológicos, os aspectos penais e os aspectos processuais penais do nominado Projeto de Lei Anticrime. E quando eu e você, juntinhos, falamos sobre este projeto de lei anticrime, algumas informações são essenciais. Primeira delas, o direito penal e o processo penal, na última década no Brasil, vem passando por um processo de transição. São várias as transformações trazidas a estas duas ciências. E o que importa para nós neste momento? Entendermos se estas mudanças estão em consonância ou se não há consonância com a criminologia. O segundo aspecto que eu gostaria que vocês soubessem é: quando eu e você discutimos sob o viés técnico o projeto de lei anticrime, obviamente as nossas opiniões pessoais que não sejam técnicas deverão ficar do lado de fora. A gente vive um fla-flu já há muito tempo e as pessoas acabam levando essas paixões para o campo técnico, o que não pode acontecer. Em terceiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte: as eventuais ponderações, os eventuais apontamentos e principalmente as críticas que serão feitas por mim a este projeto de lei levam em consideração a nossa sistemática. Vocês sabem que nós, como regra, vivemos juridicamente sob a égide de um procedimento penal garantista. Todos vocês já estudaram, se não estudaram, eis a oportunidade, a obra de um professor italiano chamado Luigi Ferraioli. O professor Luigi Ferraioli, da Universidade de Roma Tre, na Itália, desenvolveu, algumas décadas atrás, uma teoria chamada de garantismo. E aí vocês olham fixamente mais uma vez nos meus olhos e perguntam: é o garantismo penal? Vejam que o professor Luigi Ferraioli é um professor de filosofia do direito. Então, o garantismo, subdividido em garantismo positivo e garantismo negativo, foi criado sob esta vertente jus-filosófica. Mas nós aqui no Brasil, e eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Luigi, onde ele fez referência a esta circunstância, adotamos o garantismo sob a denominação garantismo penal. Feito esse introito, eu quero que vocês lembrem: o nosso sistema processual penal, o nosso sistema penal e as nossas bases criminológicas decorrem deste sistema garantista. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, a teoria constitucionalista do delito, o processo penal constitucional e as nossas bases criminológicas, todos eles levam em consideração este garantismo. Então, quando eu analiso esse projeto de lei anticrime, eu tenho que levar em consideração se ele mantém estas bases garantistas ou se ele toma um rumo distinto. Rumo esse, que eu direi a vocês no momento oportuno, que leva em consideração o eficientismo penal, o eficientismo criminológico e o eficientismo processual penal. Tranquilo, meus amigos? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Gastamos alguns minutos para fazer uma introdução, então vamos entender o momento
através do qual foi apresentado o projeto de lei anticrime. Ninguém discorda, por mais que a gente não conheça a fundo, ou pelo menos a maioria não conheça a fundo estes números, que nós vivemos um momento em que a criminalidade faz parte do nosso dia a dia. Se eu ligo a televisão, eu assisto informações sobre o cometimento de crimes. Se eu abro um jornal impresso, que é muito retrógrado para a maioria de vocês, eu vejo informações relacionadas ao cometimento de um crime. Se eu entro em qualquer rede social, eu tenho acesso a informações relacionadas ao cometimento de um crime. Isso reverberou em quê? Reverberou num sentimento de perigo que todos nós que vivemos em sociedade vivenciamos. Um professor chamado Ulrich Beck chama este sentimento de sociedade do risco. Ele diz que nós vivemos numa sociedade do risco. E esta sociedade do risco do professor Beck reverberou em quê? Reverberou na criminalização de várias condutas a partir deste sentimento. Isso, a análise prática de tudo isso, nós chamamos como? Chamamos de populismo penal. Aqueles que já foram meus alunos tiveram a oportunidade de assistir algumas aulas minhas onde eu discorro sobre esse populismo penal. O que é o populismo penal? É a utilização do direito penal a partir desta sociedade do risco como mecanismo de barganha, ou pelo menos como mecanismo para determinadas pessoas colherem frutos, colherem dividendos em virtude da criminalização de determinadas condutas. Então, eis o populismo penal. Alguns professores, professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, chamam o populismo penal de punitivismo. E há uma corrente que chama o populismo penal de datenização do direito penal. Este populismo é dividido em 3 subespécies: o populismo legislativo, o populismo judicial e o populismo midiático. O que é o populismo midiático? A exploração do direito penal, a exploração deste sentimento de medo pela mídia. E é o que eu mencionei a vocês há pouco. Todos esses instrumentos de comunicação fazem referência à criminalização de determinadas condutas. Em segundo lugar, nós temos o populismo legislativo. O que é o populismo legislativo? A exploração pelos nossos legisladores deste sentimento de medo, deste sentimento de risco. E o terceiro exemplo de populismo que nós temos é o populismo judicial, a exploração deste sentimento de medo pelo poder judiciário. E aí, vocês olham para mim, eu olho para vocês e resta a pergunta: Acácio, no Brasil há a utilização do populismo? Existe a utilização destas 3 modalidades, destes 3 mecanismos? E eu respondo a vocês afirmativamente. Datenização do direito penal, enquanto sinônimo do populismo penal midiático. A imprensa explora o direito penal porque ele dá ibope. Eu cito um exemplo, talvez vocês fossem jovenzinhos, não lembrem, mas 2 emissoras de TV, a Record e a Rede TV, na época dos Nardoni, enfrentavam uma grande crise financeira. Elas passavam, depois da morte da Isabela Nardoni, explorando 24 horas por dia aquele crime. As 2 emissoras de televisão tiveram um vultuoso aumento do ibope. Este vultuoso aumento do ibope reverberou em quê? Reverberou numa maior quantidade de anúncios e, consequentemente, numa maior quantidade de dinheiro. Então, populismo penal midiático, exploração do direito penal pela mídia, faz parte do nosso dia a dia. Populismo penal judicial. São várias as decisões recentemente onde é apontado o populismo. Um órgão do Poder Judiciário age para agradar a população, age para agradar a crítica. E no momento em que um órgão do Poder Judiciário age nesse sentido, deixando de lado bases teóricas, bases penais, bases processuais penais e bases criminológicas, há
esta segunda modalidade. E a terceira modalidade, que é a modalidade que nos interessa, é o populismo penal legislativo. O poder legislativo criminalizando determinadas condutas como forma de colher dividendos políticos em virtude destas criminalizações. E nós estamos discutindo tecnicamente, naturalmente, não estou falando como crítica, não estou fazendo nenhuma crítica a isso. Mas se nós olharmos para a legislatura atual do Congresso Nacional, seja para a Câmara dos Deputados, seja para o Senado Federal, resta muito nítido que os vários representantes de autoridades policiais, do Ministério Público e assim sucessivamente, foram eleitos com esta bandeira de combate à criminalidade. Como um deputado federal, como um senador combate à criminalidade, legislando e criminalizando determinadas condutas. E aí, nós voltamos ao que interessa. Cássio, você acha que o pacote de lei anticrime é exemplo de populismo penal legislativo como consequência do populismo penal midiático? E eu respondo a vocês afirmativamente. Não só eu, mas como todos os doutrinadores que eu li escreverem sobre o pacote de lei anticrime, todos eles fizeram menção a esta circunstância. Óbvio que eu estou dando um aprofundamento maior, porque o nosso objeto aqui neste momento é um objeto criminológico e não penal e processual penal propriamente. E, em segundo lugar, o populismo penal é tema da minha dissertação de mestrado e de vários artigos que eu escrevi. Então, é natural que eu faça essas ponderações. E por que eu acho que é um projeto populista? Primeiro, porque nós passamos por cima de várias bases teóricas, nós passamos por cima de várias discussões que seriam necessárias num projeto deste tamanho. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar a vocês sobre este populismo diz respeito ao próprio assodamento através do qual este projeto foi produzido. Nós, e quando eu digo nós, eu digo aqueles que trabalham com a teoria do direito penal, nós não fomos consultados em nenhum momento sobre esse projeto. Inclusive, o ministro da Justiça, quando o apresentou, fez menção a esta circunstância. Ele, que é doutor em processo penal pela Universidade Federal do Paraná, foi juiz de direito, foi aprovado num concurso difícil, estudou a sua vida toda, é autor de obras e ele fez menção a isso. Ele disse, basta vocês assistirem a entrevista, onde ele disse: olha, este projeto de lei não serve para os estudiosos da criminologia. Este projeto de lei serve para nós combatermos o crime. E aí, nós estamos ainda na segunda aula, isso ficará claro durante todo o nosso curso, mas eu tenho plena convicção que todos vocês também entenderam que há uma certa incongruência nesta ponderação. E por quê? Como é que nós vamos estudar o crime enquanto fenômeno se nós deixarmos de lado a criminologia? É o primeiro apontamento, é o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar a vocês. O segundo aspecto diz respeito a um fenômeno que nós já vivenciamos, que é a expansão do direito penal. Há um livro de um professor espanhol chamado Jesus Maria Silva Sanches. E este professor tem um livro escrito na década de 90 que chama Da Expansão do Direito Penal na Sociedade Pós-Industrial. E o professor Silva Sanches trata da crescente expansão legislativa penal que nós vivenciamos. Isso na Europa e um fenômeno mais recente nos países latino-americanos. E ele menciona esta circunstância. Qual é o grau de capacidade que a lei penal tem de combater determinados fenômenos sociais? Se a criminalização frenética de determinadas condutas por si só tem a capacidade de combater o crime ou não tem esta capacidade de combater o crime? Tranquilo, meus amigos? Eram estes os aspectos introdutórios que nós tínhamos a tratar neste primeiro bloco, contextualizando o projeto de lei anticrime ao populismo penal enquanto tema de análise
da criminologia. Voltaremos no nosso segundo bloco falando ainda destes aspectos criminológicos do referido projeto. Valeu!